Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima em mais um Drops Omicron. Vocês vêm acompanhando o Drops Omicron e a gente nessa levada de aula técnica, passando técnica fotográfica 1, que é um curso de iniciação à fotografia aqui, passo a passo. Chegamos agora até diafragma, falamos de profundidade de campo, daqui a pouco vamos começar a fotografia na parte de sua fotometria, mas o mais importante é dar essa parada para respirar um pouquinho e para lembrar que fotografia não é só técnica. Técnica é condição sine qua non, aquilo que você precisa saber. Técnica é diferencial? É, mas não deveria ser. Todos os fotógrafos deviam ter um bom preparo, uma boa estrutura técnica. Mas a grande maioria dos fotógrafos, porque estudaram em escolas que não eram tão boas, ou eram autodidatas, e nada contra o autodidata, mas o método do autodidata, por ele não ter percorrido o caminho, não ter a experiência que um professor tem, às vezes ele acaba com uma instrução, com uma formação cheia de buracos. Começa a parecer aquele queijo suíço, assim, sei, mas não sei bem. Conheço, mas nunca vi. Ouvi falar e nunca experimentei, né? Começa a ter uma formação que tem essa quantidade de buracos que atrapalham o desenvolvimento do autodidata. Por isso que eu, como professor, não poderia ser diferente. Indico que você procure uma escola. Claro, Oswaldo, procura um Micron, procura qualquer escola, procura um professor de fotografia. Isso que é importante. Isso vai te adiantar muito tempo. Claro que se você puder fazer um Micron, eu tenho certeza que você vai se aproveitar desses 30 e poucos anos de fotografia que a gente tem. Não é à toa que nós estamos no mercado há tanto tempo. Mas não é o assunto do Drops de hoje. O assunto do Drops de hoje é: você precisa fazer uma parada de reflexão. Por quê? Porque se a técnica não é o principal, o que é o principal na fotografia? O que faz um fotógrafo ser tão famoso quanto um Sebastião Salgado na parte do fotodocumental, quanto um J.R. Duran na parte da fotografia de modelos, de books, de retratos, de nus, um Bob Wolfson? O que faz essas pessoas serem diferentes? O que faz dessas pessoas serem fotógrafos de sucesso? Uma coisa eu garanto para vocês, não é a técnica. Daí você pode falar a intuição, o dom. Também não é intuição e não é dom, mas é o saber, a cultura. Um fotógrafo, ele partiu para uma área que é diferente de outras áreas que não são das áreas artísticas, como, por exemplo, o engenheiro, o engenheiro agora eles vão brigar comigo, né? Mas não é uma área artística, né? Por si só, né? O engenheiro, o pedreiro, pronto, comprar um engenheiro com pedreiro vai dar mais briga ainda. Mas estou falando de diversas profissões que não têm esse caráter artístico de sua produção. Igual a fotografia, o cinema, a pintura, a escultura, a literatura. Estas áreas são áreas do criar, né? São áreas onde você assume a paternidade de um novo objeto. Aonde você quer chegar com isso, Oswaldo? Criar exige que o copo esteja cheio de referências, de boas referências. O que eu mais tenho visto por aí são pessoas ouvindo podcasts de marketing de fotografia, achando que o marketing é uma atitude de criação fotográfica. É uma atitude de venda. É importante, mas é a venda. Vendo, como vocês viram, eu dando aula técnica, achando que a técnica é a criação fotográfica. A técnica é ferramenta para a criação, certo? Ouvindo professores em sala de aula, fazendo fotometria, mostrando equipamento e pensando que teleobjetiva, que diafragma, que velocidade do obturador, que equipamento vai articular uma boa foto. Não é isso que articula uma boa foto. Tudo isso faz parte do ecossistema da fotografia. Equipamento, técnica, marketing. Só que a boa foto está no cerne da questão desse ecossistema. E o que é? Cultura. Cultura fotográfica. O que você é?
Quando Sebastião Salgado faz sucesso, ele faz sucesso não porque ele usou Leica ou usou Canon. Ele faz sucesso porque ele é Sebastião Salgado. E o que o difere das outras pessoas é o elemento cultural, é o que ele sabe do mundo, o que ele aprendeu do mundo. Não é simplesmente a administração da sua carreira. Não, isso é detalhe perto do que ele é. Porque J.R. Duran fez sucesso, Bob Wolfson fez sucesso, porque eles são homens que se aculturaram, cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu nicho de mercado, mas eles não se aculturaram simplesmente para aquele nicho de mercado. São homens e mulheres, como Nair Benedito, grande fotógrafa brasileira, uma das mulheres mais cultas que eu conheci, como tantos homens e mulheres nesse país que representam o seu repertório. E esse repertório não vem só da imagem, vem da literatura, da pintura, da escultura, das artes cênicas. Quantas vezes eu estou dando aula e pergunto para um fotógrafo que está na minha frente, então, eu estava fotografando no Guaíra, claro, você conhece o Guaíra, teatro, enorme teatro que é em Curitiba. A pessoa fala, nunca fui no Guaíra. Eu falo, você nunca assistiu uma peça no Guaíra? Não, nunca assisti uma peça. Ele perdeu aquela fratura estética, como Greimas, né, semiótico importante, falava da fratura estética que eu tive com 9 anos de idade, vendo o balé Guaíra, vendo o Piaf, Piaf com a Bibi Ferreira representando o Piaf no Guaíra. Essas fraturas estéticas que foram muito importantes para mim na formação enquanto ser humano e que eu sou enquanto fotógrafo. Todo esse repertório, toda essa formação que eu tenho como ser humano. Ou quando eu cito, às vezes, tem uma poesia do Drummond que eu gosto muito, que se chama O Elefante, e a pessoa diz para mim, uma pena, eu não li Drummond. Se você é brasileiro e não leu Drummond, o que você estudou da poesia brasileira? Né? Se é um dos mainframes aí da poesia brasileira, ele está no centro de tudo da poesia brasileira, né? Se você não foi no teatro, se você não leu, se você não buscou boa música, se você não busca boa literatura, o que você está fazendo para se aculturar? Porque no momento do clique, não basta saber o que é profundidade de campo, não basta saber o que é fotometria, você deve buscar um processo de aculturamento com prazer e não pela obrigação do estudo. Por quê? Porque você é agente de um produto cultural que é a fotografia. E como a fotografia é um produto cultural, você deve buscar ter cultura para firmar a sua opinião no mundo, para se firmar como um escritor de imagens que carregam esse background cultural. O que eu estou falando é o óbvio, mas nesse óbvio vou te indicar 3 coisas. Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Importantíssimo livro na literatura. Poemas para Voz Alta, um livro importantíssimo na literatura de João Cabral de Melo Neto. Né? Se você não conhece o Nordeste, conheça antes por João Cabral de Melo Neto, que você vai se surpreender com essa maravilhosa cultura ibérica que o Nordeste tem, o Nordeste brasileiro tem. Se você quer ver um filme digno de ser visto, assista Ran, do Akira Kurosawa, um dos maiores diretores japoneses, um dos maiores diretores do mundo. Ran é de uma beleza quase que extravagante. Se você não conhece música brasileira, ouça Ginga. Tente descobrir quem é Ginga. Tente descobrir quem é Elomar. Ouça Pixinguinha, Adoniran Barbosa, Elis Regina. Né? Ouça música brasileira para que você se inspire. Ouça rock, ouça qualquer coisa, mas ouça, pare, para que você tenha a sua fratura estética. O que eu estou indicando é filme, é literatura, é música, para que você consiga representar o seu mundo por quem consegue enxergar o seu mundo.
De nada vale eu estar aqui e passar horas e horas e horas ensinando técnica fotográfica para um copo vazio, para quem não tem o que falar do mundo. Encha seu copo. Aprenda cada vez mais. A técnica vai ser simplesmente o veículo para que você fale do mundo. Mas você fale o que você representa. Como um Sebastião Salgado, como um Duasno, como um Kudelka, como um Bresson, como tantos e tantos fotógrafos. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima.